Seguindo então com os direitos reais. As características dos direitos reais, que já sabemos é o poder da pessoa sobre o bem e que são em número determinado criados pela lei, a exemplo da propriedade, ele se qualifica como absoluto, porque ele não vincula só o devedor, ele vincula todos, vincula erga omnes. Então, se nós pensarmos que o alto posto Ricardo é proprietário do terreno, do imóvel onde está situado o posto, todas as pessoas, todos os sujeitos da sociedade têm o dever de respeitar essa propriedade. Paralela a essa característica, nós temos também a atribuição. Portanto, o direito real é atributivo. Isso quer dizer o quê? Ele atribui o direito real a determinado sujeito com caráter de exclusividade. Então, aquele imóvel só é exclusivamente da propriedade do alto posto Ricardo. Mesmo que ali nós tivéssemos um condomínio, mais de um sujeito, enquanto coproprietários daquele imóvel, ainda assim cada condômino exerce com exclusividade a sua propriedade. Portanto, é atributivo o direito real. O direito real ele concede o direito de usar, gozar e fruir. O gozo ou fruição nada mais é do que se utilizar do bem, auferindo ou utilizando-se, tomando para si os frutos do bem. Então, se nós falássemos do aluguel da área ou de parte dela, no caso do imóvel, nós estaríamos falando de fruir, de fruição, um fruto civil decorrente daquela propriedade. Gozar seria ter a utilidade do bem, portanto, o alto posto Ricardo tem o gozo e fruição sobre o terreno. Quando se fala do direito de propriedade, destacando o 1228 e o 1238 do Código Civil, que vão tratar da propriedade, nós temos as chamadas atribuições, que é o uso, gozo, disposição e o direito de vindicar, de reaver o bem. Então, o direito de usar, gozar e fruir, né? Seria utilizar o bem e colher frutos desse bem, no caso o aluguel, como a gente citou. Mas dispor seria vender, emprestar, doar, dispor de modo gratuito ou oneroso daquele bem. E vindicar seria o que nós chamamos de direito de sequela. Direito de sequela é o direito de buscar o bem específico de volta em desfavor daquele que injustamente o possua. Então, é um direito resguardado aos detentores do direito real, direito de sequela. E, conforme já citado, os direitos reais são criações do legislador. Agora sim, estamos prontos para conhecer as 3 espécies de obrigações híbridas. A primeira delas é a obrigação propter rem, também chamada de obrigação ob rem. Obrigação propter rem é a obrigação civil que vincula o proprietário do bem. E agora, numa interpretação extensiva da jurisprudência, também vincula o possuidor. Isso quer dizer que se estivermos diante de um proprietário que foi surpreendido com a citação num processo judicial de cobrança de condomínio, sendo que essas taxas não foram adimplidas, não foram pagas pelo proprietário anterior. Estaremos diante de uma obrigação propter rem. Então, o condomínio ele terá que cobrar do atual proprietário. E claro que esse atual proprietário que paga, ele vai ter o direito de regresso contra o proprietário anterior. Então, condomínios, impostos, a exemplo do IPTU, laudêmio, foro, no caso do terreno de marinha, também a indenização decorrente de dano ambiental, são exemplos de obrigações propter rem. Não é o caso da tarifa de energia elétrica ou de água. Então, nesses casos de água, luz,
nós estamos diante de uma obrigação civil que só é devida por aquele devedor que consumiu luz, consumiu água. Temos ainda os ônus reais. Ônus reais são obrigações que limitam o uso e gozo do bem pelo proprietário. Então, um exemplo que nós podemos citar aqui vem no artigo 803 e seguintes do Código Civil, que é o contrato de constituição de renda. Nesse contrato, muito parecido com o que nós chamamos de arrendamento ou locação, nós temos um contrato que só pode ser feito por escritura pública, na qual o proprietário de um imóvel, móvel ou mesmo quantia em dinheiro, é denominado instituidor e entrega esse bem a outra pessoa, denominado rendeiro. Ele pode, portanto, pagar uma renda periódica para utilizar desse patrimônio alheio, ou também pode ser exercido de modo gratuito. Isso é regulamentado no contrato. Por que se qualifica como ônus real a constituição de renda? Porque o proprietário, enquanto vigiar a constituição de renda, não poderá resgatar o imóvel das mãos do rendeiro. Então, se for feita uma constituição de renda por 10 anos, antes dos 10 anos, salvo morte do rendeiro, não poderá buscar ter a propriedade plena o instituidor, o proprietário. Então, ao limite do uso e gozo ou fruição sobre o bem. E temos também as obrigações com eficácia real, que são as obrigações civis, que, caso levadas a registro ou averbação, vinculam erga omnes. Então, nesses 3 casos, nós não temos a vinculação só de um devedor específico, mas sim de qualquer pessoa que se qualifique, que tenha a atribuição daquele direito. Portanto, nós temos característica de direito real numa obrigação civil. Temos o caráter atributivo e temos também a questão de se determinar como absoluta. Também resguarda o direito de sequela daquele bem específico e não só do patrimônio em geral do devedor. Então, no exemplo da obrigação com eficácia real, nós temos a chamada cláusula de vigência, prevista tanto no artigo 8º da Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, quanto no 576 do Código Civil. Então, é aquela cláusula expressa que determina, caso seja feita a venda do bem durante a vigência da locação, não exercida a preferência legal pelo locatário, caso a cláusula seja expressa e averbada no registro competente, não poderá o adquirente reaver o imóvel do inquilino antes do prazo final de vigência da locação. A partir do momento que essa cláusula é levada à averbação, vincula erga omnes. Na sequência, nós temos ali uma jurisprudência, onde se qualificou como obrigação propter rem a precedência sobre a alienação fiduciária. Foi feita a penhora possível pelo credor hipotecário em razão de dívida propter rem. Então, o que ocorreu? O proprietário do bem, na alienação fiduciária, passa a ser a instituição financeira. O mutuário, aquele que emprestou capital do banco e acabou dando em garantia, através da alienação fiduciária, o próprio bem, deixou de arcar com o pagamento das taxas condominiais. Então, ali na jurisprudência, a gente avalia, verifica que se considera uma obrigação propter rem. Portanto, ali no destaque, se a despesa condominial é dívida propter rem, que onera o próprio bem, pode ser exigida de todo e qualquer titular de um direito real sobre a coisa. Então, tanto do possuidor direto, que seria o mutuário, quanto da financeira. E aí temos outro caso na sequência da jurisprudência catarinense também, é um caso de uso capião, onde o imóvel foi adquirido sem a concordância do credor hipotecário. Então, o vendedor tinha um financiamento, tinha dado hipoteca ao bem, em garantia, portanto, e o credor hipotecário não foi
participado quanto a essa transferência de propriedade. Então, o que a gente observa ali no destaque? A exigência ou existência de ônus reais gravando imóvel alienado sem anuência do credor hipotecário obsta o preenchimento dos requisitos referentes ao justo título e boa-fé. Então, como o comprador não conseguiu fazer o registro do contrato, visto que não houve a participação do credor hipotecário, ele acabou passado o prazo de prescrição aquisitiva para uso capião. Podem ser 5 anos, dependendo da metragem, pode ser 10 anos ou 15 anos. Passado esse lapso temporal, ele propôs a uso capião. E o judiciário entendeu que não há justo título nesse contrato de compra e venda, visto que sabia da hipoteca o requerente da uso capião, portanto o adquirente do bem. Há esse ônus real que limita o uso e fruição. Então aqui a hipoteca para o ente financeiro e para o vendedor, ela é um direito real, mas ela é um ônus real para esse adquirente que tenta, através do uso capião, buscar a propriedade do bem. E por fim, o desafio jurídico. Então nós temos aqui uma questão onde o Ari celebrou o contrato de compra e venda de imóvel com Laurindo e mesmo sem a devida declaração negativa de débitos, conseguiu registrar o bem em seu nome. Ocorre que no mês seguinte à sua mudança, Ari foi surpreendido com a cobrança de 3 meses de cotas condominiais em atraso. Inconformado com a situação, o Ari tentou, sem sucesso, entrar em contato com o vendedor para que este arcasse com os valores. E temos que encontrar a correta. Então, ali já sabemos que a letra D. Perante o condomínio, Ari deve arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de obrigação propter rem, entendida como aquela que está a cargo daquele que possui o direito real sobre a coisa e comprovadamente emitido na posse do imóvel adquirido. Então, pelo conceito que nós vimos, essa é a correta. O que tem de errado na letra C? Perante o condomínio, Laurindo deve arcar com o pagamento das cotas em atraso, por se tratar de obrigação com eficácia real. Na realidade, o débito é de condomínio. Para que fosse obrigação com eficácia real, nós teríamos que ter uma cláusula averbada ou registrada na repartição competente, no cartório competente, para que vinculasse erga omnes. Descartada a letra C, visto que é obrigação que vincula o proprietário, propter rem, portanto, propter proprietário, rem coisa, que vincula o proprietário do bem, e não obrigação com eficácia real. Letra B. Perante o condomínio, Ari deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de obrigação subsidiária, já que o vendedor não foi encontrado, cabendo ação em reverso quando este for localizado. Então, na realidade, a ação em reverso ou ação de regresso, ela até será cabível, mas não é uma obrigação subsidiária do Ari. Ele é o devedor principal por ser o atual proprietário do bem. Descartada a letra B. E letra A, perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com o pagamento das cotas, pois cabe ao vendedor solver todos os débitos que gravem o imóvel até o momento da tradição, entregando-o livre e desembargado. Até ele tem esse encargo, mas uma vez que houve a entrega e se trata de uma obrigação propter rem, fica vinculado ao atual proprietário ao pagamento da dívida.